Fala pessoal, eu sou o Diogo Costa e nesse vídeo a gente vai mostrar About Senhor Combo Box. Você deve ter visto aí já no título o nome Combo Box. Esse também é um controle muito utilizado e eu vou mostrar o que a gente consegue fazer com ele e obviamente você vai ter muitas ideias de como disponibilizar alguns dados para que o teu usuário possa escolher em alguns cenários específicos. Eu vou deixar eles com o nome de Combo Box e, por exemplo, esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Assim como todos os outros controles de itens, se você vir aqui no botão item, tem as coleções. Quando eu falo botão, entenda-se propriedade, né? Aqui na lista de propriedades, então eu posso vir aqui e falar... O pessoal tava tirando sarro de mim, porque... Opa, São Paulo. Porque eu falei cidades e coloquei estados e assim por diante. Embora São Paulo e Rio de Janeiro são cidades. Mas tudo bem. Então vamos lá. Não importa, eu tô colocando aqui localizações. Minas Gerais. Ok. Tá vendo? Coloquei Curitiba e Paraná. E aí? E aí o que que acontece? Quando eu adicionei esses itens, por mais que você não veja aqui, se a gente iniciar o nosso programa agora, este combo box que está aqui, ele já vai ter os dados preenchidos, tá? Então basta eu vir a escolher. Mas se você notar, você consegue falar, é Minas, não é Minas Gerais, por exemplo. Você consegue mexer nesse combo box. Em alguns dos casos você vai falar, poxa, não é isso que eu quero, né? Então, se a gente pegar aqui, eu vou pegar isso aqui e vou agora fazer a mesma coisa aqui no combo box 2, tá bom? Então, vou colocar aqui, só que eu vou arrumar, tá? Minas Gerais. Só que este é um controle que eu não quero que o usuário tenha intervenção de teclado, onde ele consiga alterar o conteúdo do meu item dentro da minha lista. Então, aí você vai encontrar uma propriedade, que é a que eu tô aqui em cima, Drop Down Style. E aí você vai mudar de Drop Down para Drop Down List, ok? E agora ele tem uma percepção um pouquinho diferente, que é essa... É como se ele tivesse desabilitado, mas ele não tá. Veja só o comportamento dele agora, quando este aqui é Minas Gerais e eu poderia alterar, escrever qualquer outra coisa. E esse aqui, no qual eu simplesmente posso escolher sem nenhuma intervenção do teclado, tá bom? Legal. Beleza. Então, legal. O que a gente consegue fazer com esse aqui? Bem, assim como todos os outros controles que a gente vem apresentando aqui no canal, você também tem as possibilidades de fazer N configurações, tá? Mas a gente vai criar aqui um evento. E o evento normal de você interagir com assim quando você coloca um botão e dá 2 cliques, então ele vai para o evento default, né, o evento padrão. Aqui, se você der 2 cliques, ele vai nesse evento aqui, ó, Selected Index Changed. Vamos lá, vamos dar 2 cliques para, tá vendo aqui, ó, Selected Index Changed. O que isso quer dizer? A todo momento que eu fizer uma alteração, na realidade, não só alteração, né, mas messagebox.show. E aí eu vou colocar aqui, mudamos e a seleção, tá? Isso é que ele realmente faz. Mudamos a seleção. Então, vamos lá, vamos dar o play. Vamos pra cá. Quando eu clicar aqui e mudar, ele vai apresentar, tá bom? O fato é que muita sede ao pote, a gente não tem nada aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar
o item anterior, os itens anteriores, né? Só para que a gente possa ter dados dentro do nosso controle. Então, vou em itens e eu vou adicionar aqui. Agora, legal, eu tenho dados. É indiferente, tá? Mas eu gosto aí, quando eu utilizo esse controle, o combo, eu gosto de... Cadê aqui? O que eu fiz no anterior aqui, ó. Drop down style. Eu gosto de trabalhar com drop down list. Isso porque o usuário, né, é difícil se você for interagir com o teu usuário fazendo alterações no teu controle, no teu combo. Existem cenários que você pode colocar e cabe bem você fazer isso. Eu, pessoalmente, eu gosto de dar as escolhas para os usuários. Então, quando eu clicar em Rio de Janeiro, mudamos a seleção. Quando eu clicar em Paraná, mudamos a seleção. Mas você fala, poxa, mas eu não quero só mudar a seleção. Eu quero saber o que o cara escolheu. Por exemplo, você vai dar uma resposta para ser selecionada pelo usuário. O que ele escolheu? Porque aí eu posso fazer um if, se for isso, faça aquilo e assim por diante. Por exemplo, nós conseguimos agora saber de algumas formas. O nome do nosso combo é Combo Box 3, certo? Isso. Combo Box 3. E aí existem algumas formas aqui. A gente pode pegar pelo Selected Index, ou seja, o seu index, int index. Eu sei o index do que foi selecionado. E aí eu posso pegar diante de uma lista, por exemplo, vamos colocar aqui string item. E aí eu posso falar combo box.itens. E aí eu passo aqui o index. Tá? E aí eu tenho aqui o usuário, o usuário não, só quero falar usuário, mas não é um usuário. Eu tenho aqui o item que foi selecionado, por exemplo, tá? Vamos executar isso aqui. E aí, vamos ver o que mais a gente consegue fazer. Por exemplo, selecionou São Paulo, certo? Então aqui, ó, no index, a resposta é 0, porque dentro de uma lista ela inicia no número 0, tá? E aqui nós temos o item que foi selecionado. A gente consegue interagir aqui. Vamos dizer que nós queremos... Vamos abrir aqui a janela de comando. Tá? Aqui a gente consegue, quando tá... Deixa eu só arrumar aqui que eu baguncei, ó. Vou colocar aqui. Vamos dizer que eu quero trazer algumas outras informações das quais a gente pode escolher. Olha, o que está em tal lugar e assim por diante. Eu consigo vir aqui, né, e falar selected, que não vai mostrar nesse. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um outro artifício, ó, Combo Box 3, certo? Vou colocar Shift F9. E aí, agora eu tenho o Quick Watch, né? A telinha do Quick Watch. Eu consigo ver muito mais coisas. Então, aqui, ó, eu posso selecionar esse outro cara aqui, que é o Selected Item. E aí, ele já vai me trazer o item, o objeto. Ou seja, agora eu tenho duas formas. Eu posso fazer essa um pouquinho mais manual, ou eu posso pegar exatamente aqui e falar, olha, quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Mudamos a seleção. Então, eu vou colocar assim, ó. Selecionamos, selecionado, tá? E aí eu vou colocar esse cara, lembrando que a gente vai usar interpolação, então a gente coloca aqui na frente o sinal ou o caractere de cifrão. Legal, vou comentar esses itens que você já viu que dá pra gente pegar, era só a gente utilizar aqui o string do item, né, o nome da variável item, e agora você consegue ver a forma de você utilizar esse cara aqui. Não, vamos fazer, né? Melhor. Ó. Pum, Minas Gerais. Selecionado Minas Gerais. Selecionado Paraná. E assim por diante. Legal? Show de bola? Vamos fazer o seguinte. Pra gente finalizar, vamos fazer alguma coisa com esse cara aqui, que é o Combo Box 4. E quando você estiver atuando, quando você estiver trabalhando, muitas das vezes, você não vai colocar esses dados na mão aqui, a gente chama de hard code, quando você seleciona esse item aqui,
tá? O que a gente realmente faz? A gente passa a carregar informações da base de dados ou de alguma API, de algum serviço, e a gente vem e carrega o nosso combo. Então imagine assim, ó. Imagina que agora eu vou criar aqui, vamos lá, public, eu vou colocar uma classe, public class, e aí a gente tava falando lá das cidades, estados, vou chamar de locais para não errar, tá? E aí, veja só, eu tenho aqui um ID, ok? E com string, int string não, né? Nós temos com string, eu tenho o nome, tá bom? Eu criando o meu tipo, tá? Chamado locais. E aqui, eu vou criar uma propriedade chamada não, uma list locais. É uma lista de locais, então chamar de locais. E esses locais, eu vou adicionar aqui, tá bom? Só pra gente ter uma lista ali no início, aonde eu vou colocar um ID. Deixa eu só minimizar isso aqui, ó. Não precisamos ver isso agora. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Então, um ID, então, número 1, nome, São Paulo. Legal? Beleza? E a gente vai fazer assim para alguns outros. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Santos, Curitiba, Monas não, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. Janeiro. Legal. Tendo isso, agora eu tenho o combo box 4 e eu falo data source. E eu falo quem é o data source, é os locais. Tá bom? Legal? Beleza? Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Eu estou utilizando aqui o load e olha só o que aconteceu. E eu vou aumentar para vocês verem aqui, para ficar melhor. Opa, dei 2 cliques mas eu não vou mexer nisso não, tá? Então aqui, ó, combo box 4. Legal, olha só o que ele fez. Para cada tipo, ele não sabe o que vai apresentar. Existem 2 formas de resolver isso, tá? O que ele está apresentando? O nome do tipo. Então, qual é o tipo aqui? O tipo é esse aqui, ó. O que ele está colocando, olha só, Windows Form App 4, que é o namespace ponto locais, tá? Então, 2 formas de resolver isso. A primeira é simples, a gente vir aqui e falar, ó, toString, só que a gente vai fazer algo que eu ainda não apresentei em nenhum outro vídeo, que é um overload, ou na realidade, perdão, a palavra correta é override, de toString. Toda classe tem um toString no .NET. Então, o que a gente faz? Eu faço aqui, ó, ID mais nome. Se eu fizer isso e rodar novamente, olha só o que aparece. 1, São Paulo. 2, e assim vai. Aparece a minha lista, tá? Então, eu passo a ter o poder de manipular. Legal, mas eu não quero fazer isso. Não é a forma. Esse cenário não é o cenário mais inteligente usar esse artifício para apresentar dados num combo. Então, o que eu posso fazer? Qual é a opção? E a minha recomendação? O nosso combo tem 2 caras muito importantes. O primeiro é o value member. E nós temos também, vamos colocar aqui, ó, que é member. Deixa eu ver se ele aparece só para vocês verem. Aparece aqui, ó, display member, tá? Então nós temos 2 caras. Um é o valor e outro é o display.
Então, qual é o valor? O valor, internamente, quando o usuário não sabe, todo o item que ele escolhe, na sua maioria, tem o seu ID, né? Tem o seu código identificador. E o que a gente vai apresentar, que é o display, que vai ser mostrado, vai ser o campo nome. E aí o ID, nós temos aqui, show de bola. Vamos ver se já show de bola mesmo, tá? Agora, olha só o que acontece. Sumiu e só tem os nomes aqui. Beleza. Legal, a gente está fazendo isso através de programa. Veja só o que eu vou te apresentar agora. Do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, ó. Certo? A gente tem isso aqui agora, não temos? Eu posso falar isso aqui também. Vamos ver o que ele vai apresentar pra gente. Quando eu selecionar, ele também fala isso aqui, ó. Olha, o que você está selecionando é o tipo. Então, a gente tem que também entender o que a gente vai querer apresentar aqui nesse cara. Então, quais são as possibilidades? Selected Index. Então, calma aí. Vamos selecionar. Nós temos o text. Mas eu queria fazer aqui, ó. Selected Value. Ou Selected Text. Ok? E aí, ó, vamos colocar aqui, ó. O ideal seria até a gente colocar junto, né? Para não ficar duas vezes mostrando o valor selecionado. Vamos colocar assim, ó. Valor. E o texto. Quando você estiver trabalhando, você só vai precisar saber do valor. Você não precisa saber exatamente o que está escrito e assim por diante, certo? Então, quando você selecionar aqui, ó, pum, Minas Gerais. Não, ele pegou só valor, texto, ele não sabe que texto que é. Poxa, como é que a gente resolve isso, Diogo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos selecionar, pum, e vamos ter que rodar de novo. E aqui, quando eu for e coloquei Curitiba, por exemplo, bem, esse campo aqui, ó, Selected Text, tá vazio. Onde é que a gente vai pegar, então, o nosso texto selecionado? E aí tem algumas formas, né? Vamos lá, Shift F9. Vamos colocar aqui, ó, Selected Text. Não tem nada selecionado no Selected Text. Nós temos o text. A gente pode usar o Curitiba, certo? O que está lá no texto agora. Quando você está selecionando, a cada vez que você seleciona, ele modifica. Então, aqui é Curitiba. Então, a gente pode usar o text, selected item, .toString. O que tem? Não dá. Então, nesse caso, a gente tem que usar aquele override que a gente havia apresentado. E aí, a gente seleciona a melhor opção, né? O que a gente quer apresentar. No selected item, foi o que eu mostrei agora já, né? Sim, o Selected Item foi o que eu mostrei agora. E aí, a outra opção, mas não tão interessante, é quando você utiliza os itens e aí você faz aquele trabalho de saber qual é o item que está selecionado. Aí você pega o index e no final das contas, vamos dar um exemplo aqui, né? No final das contas, você pega o cara que está selecionado. Se bem que aqui ele vai pegar o tipo. Mas aí você pega o cara que está selecionado. Você vai pegar o index específico e o text dele. Não é uma boa opção. Qual é a opção boa, então, caso a gente queira, neste momento aqui? É usar o text que foi apresentado neste cenário da forma que está apresentada. Tá? Então, se eu agora selecionar aqui o Rio de Janeiro, a gente tem o valor e aqui o item. Para você que conhece um pouquinho mais, você sabe que eu não preciso de tudo isso. A única coisa que eu preciso é do ID. Então, eu sei que quando eu estiver lá na minha base de dados, o usuário selecionou o item 6, o item 4 e assim por diante. Tá bom? Eu te apresentei aqui muita coisa que dá para fazer com combo relacionado à utilização de propriedades, método e como fazer isso através do teu código. Agora,
você há de convir que existe muitas outras coisas que dá para fazer, então não perca a oportunidade, dá uma mexida, confere cada um deles, né? Vai ter formas e formatos de apresentar informações aí no seu combo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.